Ei, fala galera, e hoje estamos com mais um vídeo. Eu sou o Protozinho00 e hoje iremos falar sobre o que significa ser um furry. Vamos explorar a comunidade furry, seus principais aspectos e como é ser um membro dessa comunidade. Mas antes de começar, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho de notificação para poder nem ouvir o canal, mas enfim, roda a vinheta e vamos lá. Eu sou o Protozinho00 e... Primeiro ponto. O que é ser um furry? O que é a comunidade furry? A comunidade furry é uma subcultura que se concentra na criação e apreciação de personagens animais antropomórficos, ou seja, personagens que têm características humanas e animais. Essa subcultura abrange muitas formas de expressão, incluindo arte, literatura, música, cosplay e outras formas de entretenimento. Muitos furries veem sua participação na comunidade como uma forma de se expressar e se conectar com outros indivíduos que compartilham interesses semelhantes. A comunidade é conhecida por ser inclusiva e acolhedora, e muitos membros formam amizades duradouras e significativas dentro da comunidade furry. No entanto, também enfrenta estereótipos e mal-entendimentos por parte daqueles que não estão familiarizados com essa subcultura. O que motivou as pessoas a se tornarem furries? As motivações para se tornar um furry são variadas e pessoais, e podem incluir uma paixão por animais e personagens antropomórficos, a busca por uma comunidade acolhedora e inclusiva, ou simplesmente o interesse em arte, literatura, cosplay e outras formas de entretenimento relacionado a furries. Muitos furries também encontram na comunidade uma forma de se expressar e explorar diferentes aspectos de suas personalidades. Além disso, muitos furries também se envolvem em atividades de caridade e filantropia, usando suas habilidades artísticas e recursos para apoiar causas importantes. No geral, a comunidade furry é uma forma de conectar com outras pessoas que compartilham interesses e paixões semelhantes e de se sentir parte de uma comunidade inclusiva e acolhedora. Como a comunidade surgiu e evoluiu ao longo do tempo? A origem exata da comunidade furry é difícil de traçar, pois a subcultura evoluiu ao longo do tempo a partir de muitas influências diferentes. No entanto, é geralmente aceito que a comunidade furry começou a se formar no final dos anos 70 e início dos anos 80, quando a cultura popular começou a apresentar personagens antropomórficos em filmes, programas de TV, quadrinhos e videogames. Nos anos 80 e 90, a comunidade furry começou a se desenvolver online, com o surgimento de grupos de discussão e fóruns na internet. Isso permitiu que os furries de todo o mundo se conectassem e compartilhassem sua arte, literatura e outras formas de criação com outros membros da comunidade. Desde então, a comunidade furry cresceu significativamente e se expandiu para incluir muitas formas de entretenimento e expressão, incluindo convenções e eventos anuais que atraem milhares de participantes de todo o mundo. Ao longo do tempo, a comunidade também enfrentou desafios, incluindo estereótipos e mal-entendidos por parte daqueles que não estão familiarizados com a subcultura. No entanto, muitos membros da comunidade trabalharam para educar o público geral e dissipar equívocos, enfatizando os aspectos positivos e inclusivos da comunidade furry. Em suma, a comunidade furry continuando a evoluir e crescer ao longo do tempo, refletindo o interesse e a paixão de seus membros pela arte e pelos personagens antropomórficos. Segundo ponto. Identidade furry. O que é uma fursona? Uma fursona é um personagem antropomórfico imaginário que um indivíduo de comunidade furry cria para representar sua identidade ou personalidade dentro da subcultura. A palavra fursona é uma junção das palavras fur, pelo, e persona, que é personagem. A fursona pode ser baseada em um animal real ou ser completamente imaginária, e pode ter características humanas e animais misturadas. A criação de uma fursona é uma forma de expressão criativa e pessoal dentro da comunidade furry, permitindo que os membros desenvolvam uma representação visual ou narrativa de si. Mesmo a fursona pode ser usada em arte, literatura, jogos de RPG e outras formas de entretenimento, e muitos furries se identificam fortemente com seus personagens. A criação de uma fursona é muitas vezes um processo interativo em que o personagem é refinado ao longo do tempo para melhor refletir a personalidade e a identidade do seu criador. Como criar sua própria persona furry? Persona é uma abreviação para personagem, por isso. Criar sua própria fursona é um processo criativo e pessoal, e pode ser tão simples ou complexo quando você deseja. Aqui estão alguns passos que podem ajudá-lo a começar. 1. Pense no tipo de animal que você gosta ou se identifica. Você pode escolher um animal real ou fantástico,
ou misturar características de diferentes animais para criar algo completamente novo. 2. Considere as características humanas que você gostaria que sua fursona tivesse. Isso pode incluir traços de personalidade, habilidade, gostos e interesses. 3. Pense como você gostaria que sua fursona parecesse fisicamente. Isso pode incluir a cor da pele, pelo ou penas, forma do corpo, roupas e acessórios. 4. Crie uma representação visual de sua fursona. Isso pode ser uma ilustração, um desenho, uma figura de ação ou qualquer outra forma que você preferir. 5. Dê a sua fursona uma história ou origem. Isso pode incluir onde ela vive, o que ela faz para viver e como ela se encaixa na comunidade furry. 6. Use sua fursona em sua vida diária, em jogos de RPG ou como um personagem em seu trabalho artístico ou literário. Lembre-se de que criar sua própria fursona é uma forma de expressão pessoal e criativa. Não há regras estritas sobre como sua fursona deve ser. Então divirta-se e experimente diferentes ideias e conceitos até encontrar algo que você ame e se identifique. O papel da fursona na comunidade. A fursona tem um papel importante na comunidade furry, pois serve como uma forma de expressão da identidade e personalidade dos membros dentro da subcultura. A criação de uma fursona permite que os furries se conectem com sua comunidade e desenvolvam uma representação visual ou narrativa de si mesmos. A fursona também é usada em várias formas de entretenimento e expressão, incluindo jogos de RPG, arte e literatura. Além disso, muitos eventos e convenções da comunidade furry envolvem a exibição e interação com fursonas, seja por meio de desfiles de fursuit ou simplesmente por meio da exibição de artes ou representações visuais. A fursona também é uma forma de inclusão e diversidade dentro da comunidade furry, como a subcultura é inclusive de todas as identidades e orientações. As fursonas permitem que os membros se expressem livremente e sejam o que quiserem ser dentro da comunidade. A criação de uma fursona pode ser uma forma de explorar a identidade de gênero e sexualidade de uma pessoa. E muitos furries veem sua fursona como uma extensão de si mesmos. Em resumo, a fursona é um elemento central da comunidade furry, permitindo que os membros se expressem e se conectem com a subcultura de forma criativa e pessoal. Terceiro ponto. Comunidade furry. A importância da comunidade furry para seus membros. A comunidade furry é importante para seus membros por muitas razões. Para muitos, é uma forma de encontrar um senso de pertencimento e comunidade em um mundo que pode ser alienante ou incompreensível. Os furries muitas vezes compartilham interesses em comum, como a apreciação de personagens antropomórficos, o amor pela arte, ou a fantasia, ou a busca de formas de autoexpressão criativa. A comunidade furry pode ser um lugar para encontrar pessoas com interesses semelhantes e formar amizades duradouras. Além disso, a comunidade furry pode ser um espaço inclusivo e acolhedor para pessoas que não podem se sentir confortáveis ou aceitas em outras comunidades ou grupos sociais. A comunidade é conhecida por sua atitude positiva em relação à diversidade de identidades de gênero, orientações sexuais e outras formas de diversidade. Muitos furries veem a comunidade como um lugar seguro, onde podem ser quem são sem medo de julgamento ou discriminação. A comunidade furry também pode ser um lugar de expressão criativa. Os membros são incentivados a criar e compartilhar suas próprias obras de arte, literatura, música e outras formas de mídia. Muitos furries usam suas fursonas como uma forma de expressar suas próprias identidades e personalidades, e a comunidade fornece um espaço para compartilhar e apreciar essas formas de autoexpressão. Por fim, a comunidade furry pode fornecer uma forma de escapismo e diversão. Muitos membros gostam de participar de jogos de RPG, assistir a filmes e shows relacionados a animais antropomórficos ou vestir-se em fursuits. A comunidade pode ser uma forma de escapar das preocupações e estresses do mundo real e mergulhar em um mundo de fantasia e diversão. Em resumo, a comunidade furry é importante para seus membros por muitas razões, incluindo a busca de um senso de comunidade, inclusão, expressão criativa e diversão. Eventos e convenções furry. Os eventos e convenções furry são uma parte importante da comunidade furry, fornecendo a oportunidade para os membros se encontrarem pessoalmente e compartilhar interesses e experiências e se divertirem juntos. Existem vários tipos de eventos e convenções furry, desde pequenas reuniões locais até grandes convenções internacionais que atraem milhares de pessoas.
As convenções geralmente incluem uma variedade de atividades, como painéis de discussão, palestras, workshops, exibições de arte e literatura, concursos de fursuits, festas e outras formas de entretenimento. Alguns eventos e convenções podem ter um tema específico, como Halloween ou Natal, ou podem estar focados em interesses específicos dentro da comunidade do furry, como jogos de RPG ou música. Uma das atrações mais populares dos eventos e convenções furry são os fursuits, trajes elaborados que representam as funções dos membros. Muitos furries gostam de usar seus fursuits durante eventos e convenções, pois permite que eles se expressem de forma criativa e se divirtam enquanto interagem com outros membros. Os eventos e convenções furry também podem ser uma oportunidade para os membros conhecerem e se relacionarem com outros membros da comunidade de outras partes do mundo, bem como para aprender mais sobre a subcultura e suas diversas formas de expressão. No entanto, é importante notar que a participação em eventos e convenções furry pode exigir que os membros sejam financeiramente capazes de arcar com os custos como passagem, hospedagem e ingressos. Além disso, os eventos e convenções podem não ser acessíveis para todos os membros da comunidade furry, especialmente aqueles que vivem em áreas remotas ou que enfrentam barreiras financeiras ou sociais. Em resumo, os eventos e convenções furry são uma parte importante da comunidade furry, fornecendo uma oportunidade para os membros se encontrarem pessoalmente, compartilhar interesses e experiências e se divertirem juntos. Como a comunidade ajuda seus membros a se sentirem incluídos e aceitos? A comunidade furry ajuda seus membros a se sentirem incluídos e aceitos de várias maneiras. Em primeiro lugar, a comunidade tem uma atitude positiva em relação à diversidade, acolhendo pessoas de todas as identidades de gênero, orientações sexuais, raças e etnias. Os membros da comunidade são incentivados a serem autênticos e a expressarem suas verdadeiras identidades sem medo de julgamento ou rejeição. A comunidade também valoriza a empatia e a compaixão, encorajando os membros a apoiarem uns aos outros em tempos de necessidade. Quando o membro está passando dificuldades pessoais, outros membros da comunidade muitas vezes oferecem suporte emocional e ajuda prática, como doações de dinheiro ou ajuda com tarefas diárias. Além disso, a comunidade é conhecida por ter uma forte cultura de feedback positivo, onde os membros são encorajados a elogiar e apoiar a criatividade e as realizações uns dos outros. Isso pode ajudar os membros a se sentirem valorizados e reconhecidos dentro da comunidade, independentemente de sua habilidade artística ou outros talentos. Os eventos e convenções da comunidade furry também ajudam os membros a se sentirem incluídos e aceitos, fornecendo um espaço seguro onde podem se reunir pessoalmente, socializar e se divertir juntos. Muitos membros descrevem esses eventos como uma família escolhida, onde podem encontrar um senso de pertencimento e comunidade. Por fim, a comunidade furry promove a educação e a conscientização sobre questões sociais e de justiça social, incluindo o respeito pela diversidade, a promoção da igualdade de direitos e a luta contra o preconceito e a discriminação. Essas iniciativas ajudam a promover um ambiente inclusivo e acolhedor dentro da comunidade furry. Em resumo, a comunidade furry ajuda seus membros a se sentirem incluídos e aceitos através de uma cultura de diversidades, empatia, feedback positivo, eventos sociais e conscientização sobre questões sociais e de justiça social. Quarto ponto: estereótipos e preconceitos. Os estereótipos comuns associados à comunidade furry. Infelizmente, a comunidade furry é frequentemente mal compreendida e estereotipada por pessoas que não estão familiarizadas com ela. Alguns dos estereótipos mais comuns associados à comunidade furry incluem: furries são todos fetichistas. Este é um dos estereótipos mais difundidos sobre a comunidade furry. Embora algumas pessoas na comunidade furry possam ter interesses fetichistas em relação aos personagens antropomórficos, a grande maioria dos furries não considera isso uma parte central de sua identidade furry. A maioria dos furries se identifica como tal porque se sente atraída pela estética antropomórfica e a comunidade de fãs que a rodeia. 2. Furries são todos sexualmente deviantes. Esse estereótipo é semelhante ao anterior, mas se concentra mais na ideia de que a comunidade furry é composta principalmente por pessoas com comportamento sexual desviante, novamente e completamente falso. A grande maioria dos furries é composta por pessoas normais, que simplesmente se identificam com o estereótipo antropomórfico. 3. Furries são todos artistas ou desenhistas. Embora a comunidade furry tenha uma forte presença de artistas, escritores e outros criativos,
Nem todos os furries se envolvem em atividades artísticas ou criativas. A comunidade é diversa e inclui pessoas com muitos interesses diferentes. Quarto, furries são todos socialmente isolados. Outro estereótipo comum é que os furries são pessoas solitárias, que não conseguem se conectar com outros seres humanos. Isso é completamente falso. Embora algumas pessoas na comunidade furry possam ter dificuldades sociais, a maioria dos furries é composta por pessoas normais e socialmente ativas. Em resumo, a comunidade furry é frequentemente estereotipada de forma injusta e imprecisa. Embora existam algumas pessoas dentro da comunidade com interesses específicos, a grande maioria dos furries é composta por pessoas normais, que se identificam com a estética antropomórfica e a comunidade fãs que a rodeia. É importante lembrar que estereótipos são geralmente imprecisos e prejudiciais, e que cada pessoa na comunidade furry é um indivíduo único, com interesses e personalidades diferentes. Como lidar com o preconceito e o julgamento de outras pessoas? Lidar com o preconceito e o julgamento de outras pessoas pode ser difícil, especialmente quando se trata de algo tão pessoal quanto a identidade de um furry. No entanto, existem algumas estratégias que podem ajudar a lidar com essas situações. Primeiro, eduque-se. Uma das melhores maneiras de lidar com o preconceito e o julgamento é se educar sobre a comunidade furry e o que ela realmente representa. O quanto mais você souber sobre o assunto, mais fácil será responder às críticas e desafiar estereótipos incorretos. 2. Encontre apoio. Ter um grupo de apoio dentro da comunidade furry pode ser muito útil para lidar com o preconceito e o julgamento. Você pode se conectar com outros furries em eventos e convenções, bem como online, em fóruns e grupos de mídia social. 3. Defenda-se. Quando confrontado com preconceito ou julgamento, é importante lembrar que você tem o direito de se expressar e ser quem você é. Não tenha medo de se defender e falar sobre a sua identidade furry de uma maneira respeitosa e educada. 4. Ignore a negatividade. Infelizmente, algumas pessoas simplesmente não mudarão as suas opiniões, independentemente do quanto você tente educá-las ou desafiá-las. Nessas situações, pode ser melhor simplesmente ignorar a negatividade e se concentrar em seu próprio bem-estar. Procure ajuda profissional. Se você está enfrentando preconceito e julgamentos significativos que afetam sua saúde mental e emocional, pode ser de procurar ajuda profissional. Um terapeuta ou conselheiro pode ajudá-lo a lidar com o estresse e a ansiedade que podem resultar dessas situações. Em resumo, lidar com o preconceito e o julgamento de outras pessoas pode ser difícil, mas existem estratégias que podem ajudar a enfrentar essas situações. Educar-se, encontrar apoio, defender-se e ignorar a negatividade e procurar ajuda profissional são todas opções que podem ajudá-lo a lidar com preconceito e julgamento de uma forma saudável e eficaz. A importância de educar os outros sobre a comunidade furry. Educando os outros sobre a comunidade furry é possível dissipar muitos equívocos e estereótipos comuns. A comunidade furry ainda é frequentemente mal compreendida ou até mesmo ridicularizada na cultura popular, mas a educação pode ajudar a mudar essa percepção. A educação pode ajudar a promover uma compreensão mais profunda e respeitosa da comunidade furry, mostrando que a identidade de um furry é uma parte legítima da diversidade humana e que as pessoas furry merecem respeito e aceitação. A educação também pode ajudar a prevenir o preconceito e a discriminação contra a comunidade furry, quando as pessoas conhecem e entendem o que é ser um. Conclusão: ser um furry é mais do que apenas um hobby ou interesse. É uma identidade e uma comunidade que muitos membros valorizam profundamente. Esperamos que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer alguns principais aspectos da comunidade furry e como é ser um furry. Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação para perder nenhum vídeo do canal. Mas enfim, é nóis e falou!